Mais um vídeo da série sobre correção de fator de potência, e nele eu vou ensinar como configurar um controlador de fator de potência, que é utilizado nos bancos automáticos de capacitores. Esse controlador tem o objetivo de gerenciar o acionamento das células capacitivas, de modo que o fator de potência sempre fique acima do que foi configurado. Esse vídeo vai ajudar também quem tem aparelhos de outras marcas, porque apesar das particularidades, a essência é a mesma. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva em nosso canal e ative o sino de notificações. Estamos sempre trazendo assuntos técnicos relevantes para os profissionais da área. Bom, estou aqui com o controlador que vai ser utilizado nessa demonstração e aqui está o esquema de ligação deles. Antes de mostrar a programação, quero mostrar como energizar ele da forma correta, até porque é necessário que ele esteja alimentado para poder acessar os parâmetros. Nesse caso, eu estou alimentando com fase neutro, eu tenho fase neutro 220, então essa é a ligação que eu estou utilizando. Por enquanto eu não tenho TC, caso tivesse, ele deveria estar na mesma fase que está alimentando aqui no terminal 21. O terminal 21 é onde eu coloco essa fase, então, onde eu conecto essa fase que vai alimentar o controlador. No terminal 19 eu tenho o neutro. Esse neutro poderia ser outra fase também, caso eu estivesse utilizando esse esquema de ligação aqui, para quando eu tenho a tensão de 220 entre duas fases. Aqui em Santa Catarina, entre duas fases se tem 380, então não dá para utilizar esse esquema com duas fases aqui. Precisa alimentar com uma fase e um neutro. Nesse caso, o transformador de corrente que deveria ser conectado nos terminais 18 e 17, ele precisa estar na mesma fase da alimentação do controlador. Caso estivéssemos utilizando esse esquema aqui, com alimentação com duas fases, aí o transformador de corrente precisa estar em outra fase que não as duas da alimentação. Então, utilizo duas fases para alimentar e uma terceira fase para fazer a leitura através do transformador de corrente. O transformador de corrente, para quem já está acompanhando a série, sabe para que serve, e por isso que eu recomendo, inclusive, que assistam os vídeos anteriores, até para compreender melhor um pouco esse aqui. E para quem não conhece, o transformador de corrente é um equipamento que vai ler um sinal de corrente grande e vai transformar num sinal menor para que possa ser inserido aqui nesse controlador. O controlador, logicamente, ele não suportaria 1000 amperes, 2000 amperes. Então, com o transformador de corrente, eu transformo um sinal de corrente grande num sinal até de 5 amperes para entrar aqui nesse controlador e ele poder, então, identificar esse sinal. Nós temos ainda o terminal 0, que é aqui o primeiro terminal aqui do lado de cima. O terminal 0 é onde eu coloco o comum, que vai alimentar todos os contatos, que são as saídas desse controlador. Então, é essa tensão que vai alimentar a bobina dos contatores, que por sua vez vão alimentar os capacitores. Então, posso utilizar um sinal de 220, de 127, tanto faz. Aí vai depender de qual a tensão que vai ser utilizado no comando. Pode ser também tensões mais baixas, 24 volts, por exemplo. Então, aqui eu vou aplicar esse sinal de tensão, que vai sair nesses outros terminais aqui, que vão de 1 até 10 aqui do lado de cima, e eu tenho o 11 e o 12 aqui embaixo, que são, como esse controlador é de 12 saídas, então eu tenho 12 relés que vão acionar esses capacitores. Virando aqui o controlador, eu tenho acesso agora ao display e aos botões. Esse display, na filmagem, vai ficar bem esquisito, porque é um display que aciona de forma sequencial. A olho nu, parece que está tudo aceso aqui. O que está aparecendo aqui é C-0. Parece que está aceso, mas na verdade, como o acendimento de cada um desses segmentos é de forma sequencial e a câmera captura imagens, que depois acaba se transformando num vídeo, porque é reproduzido de forma sequencial também. Então, como ela captura imagens, ela acaba pegando momentos em que apenas um dos segmentos está aceso, um dos segmentos de cada um desses algarismos. Então, fica estranho, mas a olho nu não é assim que está aparecendo. A olho nu parece que está C-0 normal, como se não fosse acendimento de forma sequencial. Aqui nós temos esse C-00, C-0 na verdade, que quer dizer que o TC ele está rompido, danificado ou não está conectado, que é o caso de agora. Eu não estou com o TC conectado, então aparece essa informação aqui para que saibamos, para que o operador possa saber que ele não está conectado. Eu tenho acesso também à corrente nesse TC, como não estou com ele conectado, a corrente é 0, e também a tensão, que nesse caso é 197 volts. Eu posso, através desses botões aqui, se eu clicar uma vez nesse botão quadrado aqui, eu consigo acionar de forma manual as células capacitivas, e para isso eu vou utilizar setas.
Então, se eu clicar na seta para cima, eu vou ligando os relés de saída. Eu posso ligar todos, se eu segurar, eu vou ligar todos. E para desligar, eu aperto essa outra seta que é apontando para baixo. Apertando esse botão de novo, eu volto para o modo automático, onde o controlador vai perceber quando que é o melhor momento para acionar cada uma dessas células e vai acionando automaticamente. Se eu segurar por alguns segundos esse botão quadrado, eu começo a acessar os parâmetros do controlador. O primeiro parâmetro, que é representado pela letra B, trata-se do fator de potência limite, o máximo indutivo que esse fator de potência pode ficar. Aqui está como 0,95, eu posso ajustar para mais, por exemplo, para 0,96 ou para menos, 0,94, enfim. Consigo ajustar vários valores aqui e é o limite indutivo que esse fator de potência pode chegar. O próximo parâmetro, representado pela letra F, é o fator de potência capacitivo, é o limite capacitivo. Eu posso, se eu ficar com capacitores demais, eu vou ter um fator de potência de 0,97, por exemplo, capacitivo. Então, eu posso limitar também para que não ocorra isso, para que eu não tenha um fator de potência capacitivo e fique no máximo até 1. Vou manter. O parâmetro representado pela letra C é o tempo para acionar os capacitores depois que o gerenciador percebe que o fator de potência está indutivo. Então, quando ele percebe que precisa ligar capacitores, quanto tempo ele vai demorar para efetivamente ligar? Porque o que acontece? Pode acontecer de o fator de potência acabar oscilando por pouquinho tempo e aí não vale a pena ligar a célula capacitiva somente porque em algum momento teve um pico de demanda reativa indutiva e aí por conta disso o fator de potência acabou fugindo. Então, se por alguns segundos esse fator de potência ficar fora do que está setado aqui no controlador, eu posso então colocar esse tempo aqui, se for 30 segundos, por exemplo, ele vai demorar 30 segundos para acionar o próximo estágio quando estiver indutivo. O próximo parâmetro, representado pela letra E, é um parâmetro que define o tempo do desligamento dos capacitores. É a lógica do parâmetro anterior também, quando de repente, por algum momento, um breve momento, o fator de potência ele melhorou ou acabou ficando um pouquinho capacitivo e o gerenciador entendeu que deveria desligar alguma dessas células, quanto tempo ele vai esperar até efetivamente desligar. Temos também o parâmetro da sobretensão, o limite de tensão máximo para que o controlador possa entrar em estado de alarme e desligar as saídas. Porque o capacitor, a sensibilidade dele é relacionada à tensão, porque não tem sobrecarga no capacitor, né? Como ele não tem carga, não tem sobrecarga também, a corrente ela sempre vai ficar muito parecida durante toda a vida útil do capacitor. Então, o que pode acabar danificando ele é uma sobretensão. Então, quando eu excedo o limite de sobretensão, ele desliga essas saídas de modo a proteger esses capacitores. O parâmetro seguinte é o número de saídas que eu estou utilizando. Esse controlador é para 12 saídas, mas eu posso utilizar 10, por exemplo. Então eu já vou informar para o controlador que eu não estou usando todas, e assim ele não vai ficar tentando acionar a 11ª e a 12ª. O parâmetro seguinte é o tempo de descarga do capacitor. Esse parâmetro é bem importante porque o capacitor não pode entrar de novo, não pode ser acionado novamente, ser alimentado, quando ele ainda está carregado. Isso provoca um curto-circuito dentro dele, e esse curto-circuito acaba causando uma corrente muito mais alta do que o capacitor suporta, e isso pode vir a danificar esse capacitor. Então, eu não posso deixar acontecer dele acionar quando ainda está carregado. Os capacitores costumam vir com resistores de descarga, então eles descarregam, por padrão esse controlador vem com esse tempo configurado em 30 segundos, que costuma ser suficiente, geralmente demora menos que 30 segundos para o capacitor descarregar por conta desses resistores de descarga. Esses resistores eles ficam conectados nos terminais de alimentação, então eles provocam um descarregamento desses capacitores por conta dessa corrente que acaba circulando ali entre esses terminais. Caso não tenha os resistores de descarga, esse tempo ele pode ser maior, e aí eu preciso configurar aqui um tempo maior que 30 segundos. Ou posso também diminuir o tempo, caso eu tenha a absoluta certeza de que esses capacitores se descarregam num tempo menor que 30 segundos. Esse parâmetro aqui é onde eu defino se eu estou trabalhando com fase e neutro, ou fase e fase. BC seria fase B e fase C, ou aqui fase A
e não tenho a fase C no caso, né? Nesse caso, como eu estou trabalhando com uma fase e com o neutro, eu preciso manter aqui. Se estivesse trabalhando com duas fases, seria aqui. Vou manter então no A. Esse parâmetro aqui é o transformador de corrente, é o primário do transformador de corrente. Então, se o transformador de corrente for de 50 para 5, eu devo deixar 50 como está aqui. Se for de 100 para 5, eu deixo 100. Se for para 1000 para 5, eu deixo 1000. Se for de 1500 para 5, eu deixo 1500. Caso eu deixe esse parâmetro aqui com algum valor, nos parâmetros seguintes eu vou colocar a potência de cada capacitor. Então, está aqui, ó, capacitor 1, a potência é 1. Capacitor 2, a potência é 2. Capacitor 3, a potência está 5. Isso aqui é o que já está pré-definido. Na verdade, até foi eu que configurei enquanto eu estava analisando esses parâmetros para poder gravar o vídeo. Capacitor 4, 10 kVAR. E assim por diante. Aqui 15. Agora todos os outros estão configurados com 15 kVAR. Mas pode ser qualquer valor. Aí quem vai definir é quem está programando, vai olhar lá qual que é o capacitor e vai colocar de acordo com a potência. Caso eu configure com 0, esse parâmetro aqui, onde vai o transformador de corrente, aí eu não tenho acesso. Quando eu coloco 0, quer dizer que eu não estou querendo configurar o transformador de corrente. E aí eu não tenho mais acesso àqueles parâmetros onde eu defino a potência dos capacitores. Porque ainda que eu não saiba o nível de corrente da instalação, onde se está fazendo a correção, eu consigo ler o fator de potência, porque o fator de potência ele também está atrelado à defasagem da onda de corrente em relação à onda de tensão, ou da onda de tensão em relação à onda de corrente, enfim, a defasagem entre uma e outra. Essa defasagem também representa o fator de potência e por isso esse controlador consegue ler fator de potência mesmo sem saber a corrente que está no circuito. E aí, sabendo o fator de potência, ele pode ir ligando os estágios aqui, as saídas, e tendo as saídas ligadas, ele faz a leitura do fator de potência novamente e vê se é necessário ligar mais células capacitivas ou não, ou se de repente ele pode desligar as células capacitivas. Então, tenho essa possibilidade de não configurar o TC e nem as células capacitivas. Aqui em cima eu tenho LEDs que vão indicar as saídas acionadas. Tenho o LED que indica se ele está no manual ou no automático. Tenho o LED que indica que ele está nas configurações. O LED que indica sobretensão. E também o LED que indica que ele está contando o tempo para acionar ou para desacionar alguma célula capacitiva. Tendo feito a configuração, aqui eu já voltei, como eu cliquei mais uma vez aqui no botão do quadrado, eu já voltei aqui para o fator de potência, eu já acertei esse parâmetro, né? Então, seguro mais uma vez esse botão quadrado, vai aparecer essa informação aqui, é um quadradinho, 2 traços e mais um quadrado, e aí a configuração está feita, esse controlador já vai operar da forma desejada. Voltou a aparecer aquela informação C-0, porque ainda não conectei nenhum transformador de corrente. Caso tivesse conectado, já estaria aparecendo aqui o fator de potência. Então, esse procedimento, aqui foi utilizado um controlador da Brasiltec, mas a própria Brasiltec tem outros modelos também e as configurações são diferentes, mas tendo essa base aqui, com certeza, e tendo um pouco de bom senso também, com certeza, você vai conseguir configurar outros controladores também. Eu estou mostrando o manual aqui e, obviamente, que sem ele não seria possível fazer essas configurações. Ou é necessário decorar todos os parâmetros, ou utilizar o manual como eu fiz, e isso serve também para qualquer aparelho, para qualquer modelo. Sempre é necessário ter acompanhado o manual para conseguir entender o que o controlador está pedindo e conseguir passar essa informação para o controlador do que se está desejando. Caso tenha gostado desse vídeo, se ele tiver sido útil para você, deixe seu like para nos prestigiar e nos permitir continuar a trazer esse tipo de conteúdo para cá.